Nós vivemos sobrenatural. Mas agora, quer dizer que nós estaremos, pastor, fechando com chave de ouro. Grandes coisas, o Espírito Santo já estou naquela conexão que o Senhor falou. Já estou, Deus falando na minha mente, que o sobrenatural irá acontecer neste lugar. Que as pessoas não irão voltar da mesma maneira. E já tem gente começando a chorar, porque o Espírito Santo já está confirmando, porque Deus irá usar essa profeta. O nosso Deus vai operar poderosamente. E eu quero apresentar o pastor Saulo e a profeta Elaine. São um canal de bênção. Pela manhã o pastor Saulo ministrou, foi bênção, foi céu na terra, profeta Elaine. E agora a nossa profeta também vai estar ministrando à noite. E eu quero aqui abençoar todas as pessoas que vêm na nossa igreja. Nós queremos apresentar a equipe também, né? Vocês também é bem-vindo. O que é que nós dizemos para os amados? Seja bem-vindo aos ministérios Água Viva para as Nações, que do seu interior flua rios de água viva. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez eu quero abençoar teus filhos, Senhor. Mais uma vez, Pai, enquanto eles estiverem ministrando a tua palavra, o Senhor está visitando a casa, a família, as finanças, meu Pai. Enquanto ele está aqui, o Senhor está fazendo algo maravilhoso sobre a vida deles, sobre a casa deles, meu Pai. E eles vierem nos abençoar. E vocês não irão sair das mãos vazias, porque vocês irão também levar as bênçãos com vocês, porque o nosso Deus, aleluia, vocês vieram nos abençoar e vocês também irão levar em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Pode sentar, gente. Aleluia. Quando a gente começa o louvor, a gente cria uma atmosfera profética. Nós estamos numa noite profética para ensinar para vocês o que é o ministério profético dentro de uma igreja. Vocês colocaram uma cadeira aqui, ó, para que entre quem? O Rei da Glória. Aleluia. Tudo que vocês fizeram aqui, ó, são movimentos proféticos. Lembra que eu falei de manhã? Tome cuidado com as distrações, para a gente não perder as chaves que Deus entrega para nós. E muitas chaves o Senhor entregou. Aleluia. Quando o ministério de louvor for escolher os cânticos, os livros de adoração, né? Não sei como é que vocês chamam. Escolham músicas que exaltem a glória de Deus. Que Deus seja o centro. Porque isso ajuda a criar uma atmosfera profética. Nós estamos vivendo uma época que a gente tem escutado muito besteira. De músicas onde, eu falei isso de manhã para vocês, onde o homem é o centro. Ah, é comigo, é Deus trabalhando comigo. Não, o centro vai ser esse aqui sempre. Enquanto nós estivermos dentro da palavra e alinhados com Ele, com Deus, com Yahvé, tudo vai acontecer. Então, o que eu tenho para dizer para vocês hoje, como o apóstolo fala, não restará pedra sobre pedra. E a hora que o rio de Deus, olha aí, espera a vida, né? A hora que o rio de Deus passa, é impossível ele não lavar, ele não limpar, ele não curar. Essa semana nós tivemos sonhos com água, nosso ministério, eu gosto muito de falar sobre o rio de Ezequiel, né? Quando Ezequiel fala sobre os níveis do reino. Gente, o que é isso que fica apitando? É alarme? Ah, tá. Porque eu não estava, você sabe. E eu gosto muito de falar sobre isso, porque eu sei que a água, ela transforma, ela lava, ela cura. Aliás, é o que a gente tem de mais importante, né? Como o Saulo falou que água emana debaixo da terra em Israel, porque é um dos bens mais preciosos. Alguém vive sem água? Ninguém vive sem água. A gente vive sem energia, a gente vive sem um monte de coisa, mas sem água a gente não vive. Já que é o que eu estou falando. Meus alarmes, também que eu já conheço. Então hoje nós vamos falar sobre o ministério profético. E esse ambiente profético, quem cria dentro da igreja? Basta a gente montar uma companhia profética dentro de uma igreja, sem a gente estar com a intercessão junto, não vai funcionar. Porque nós vamos receber um monte de palavra profética
profética, vamos receber revelação. Um vai falar uma coisa, que vai testificar com o outro, que vai testificar com o outro. E aí, o que a gente vai fazer com isso? Fica só na palavra profética? É a mesma coisa quando você recebe uma palavra assim, ó. Deus vai te levar para a Espanha. O que você tem que entender? Vou estudar espanhol. É o mínimo que você tem que fazer. Porque se a palavra profética já foi te entregue, você começa a caminhar ao encontro daquela palavra profética. E muitas vezes a gente recebe palavras proféticas e fica ali, ó, esperando que alguma coisa milagrosa do céu aconteça. Eu vou te usar muito no ministério de louvor aí entre as nações. O que é o mínimo que você tem que fazer? Estudar e se aperfeiçoar para que você seja o quê? O melhor e faça o que você tiver de fazer para o Senhor com excelência. Nós precisamos ser excelentes naquilo que nós fazemos. Amém. Por que as pessoas aí fora estudam para fazer, para tocar, para fazer tudo de melhor? Nós temos que fazer a mesma coisa dentro da igreja. É para o Senhor estejam alinhados em todos os ministérios dentro da igreja. Quando nós começamos a trabalhar na intercessão, a gente conseguiu juntar o louvor com a intercessão da igreja que nós fazíamos parte. E era tremendo, porque a gente tem um amigo, né? Que a hora que a gente pedia para ele se Washington que ruge o leão, ele já sabia. Ele já dava o acorde, ele descia. A gente tinha uma sintonia muito grande. Porque se a gente conseguir juntar a intercessão com louvor e com profético, aí acabou. Aleluia. Só que normalmente a gente acaba fragmentando isso dentro da igreja, né? Você é do ministério de louvor, você é do profético, você é da intercessão. Por isso que a gente precisa andar dentro dessa missão. E é sobre isso que eu quero falar para vocês hoje. Quando Saulo falou que nós somos uma igreja apostólica, a igreja apostólica ela anda dentro dos 5 ministérios. Que é o que? Apóstolo, profeta, mestre, evangelista e pastor. Nós somos ungidos dentro desses 5 ministérios. Para que isso? Lá em Efésios 4, 10, 11 fala assim, ó. E ele mesmo deu a uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, pastores e doutores. Por quê? Porque todos nós temos um chamado. Todos nós temos um ministério. E quanto antes a gente descobrir, melhor. Porque a gente não fica perdendo tempo sendo levado por qualquer coisa. Eu acho que eu sigo para isso aqui. Aí daqui a pouco você vê, não tem nome e talento para isso. Porque até isso tem a ver. Os seus dons, os seus talentos, o seu temperamento, tem a ver com o seu chamado. Tem a ver com o seu chamado. Então, para que serve esse ministério profético? Essa distinção dos 5 ministérios? Para aperfeiçoamento dos santos. O que a gente está fazendo aqui hoje? Aperfeiçoando vocês dentro do ministério profético da intercessão. Desempenho do serviço, que é o que cada um faz, desempenho dentro da igreja. E a edificação do corpo de Cristo, ou seja, cada dia nós estamos crescendo o quê? Em maturidade. Dentro de cada ministério dentro da igreja. Esses ministérios, quando eles se desenvolvem todos juntos, a tendência da igreja crescer e fluir mais rapidamente é muito maior do que quando a gente separa. Não, você só faz isso, não, você só faz isso. E os ministérios não se conversam entre si, não se ligam entre si. Fica uma igreja fragmentada, uma igreja facciosa, cada um faz uma coisa diferente. E isso não é saudável. Uma igreja assim não cresce. Os ministérios eles precisam andar juntos, em unidade. Nós somos o quê? Um corpo. Um corpo, eu tenho como eu dar só com a cabeça, só com a perna, só com o braço? Não. Um vai ser o cabeça, o outro vai ser os braços, o outro vai ser as pernas, o outro é o pé. E assim a gente vai fluindo. Então é para isso que serve. Dentro da profecia, vou ser bem didática, tá? Dentro da profecia nós temos 3 funções que vocês sabem até quais são. É o que? Edificar, exortar e consolar. A profecia serve para isso. Fora disso é trapo de imundícia. Fora disso é espírito de engano. Quando eu edifico alguém, quando a gente edifica um prédio, a gente está o quê? A gente não está construindo. Quantas profecias você já recebeu que muitas vezes destrói o que tem dentro de você, destrói os seus sentimentos, destrói as suas emoções? A profecia não é para isso. Esse não é profético. Porque Deus vai levar não sei quem. Porque Deus vai matar não sei quem. Não foi para isso. Deus pode até falar isso. Deus pode até te preparar de fato, porque vai recolher alguém.
Mas até a forma como Deus fala, Ele vai trazer consolo para o seu coração. E não vai te deixar angustiado. A profecia que te deixa angustiado, a profecia que te deixa oprimido, para e pensa se ela realmente está vindo de Deus, se ela realmente está vindo do céu. Se não testificar no seu coração, sabe o que você faz? Joga no vaso da descarga. Sem medo. Porque muitas vezes a gente recebe palavras proféticas e a gente fica com aquele temor. Eu vivi assim muito tempo. Eu recebi umas palavras e eu falava assim, meu Deus, se isso acontecer, como é que vai ser? E ficava com medo de desagradar o profeta. Isso não existe. Primeiro que a gente julga o quê? A profecia e não o profeta. Porque o profeta ele pode errar e ele vai errar porque nós somos humanos. Então a gente tem que sempre julgar. Por isso que a gente fala para você, anote. Anote o que você está recebendo, porque você vai começar a diluir aquilo ali. Você vai começar a arruinar aquela profecia que você recebeu. E aos poucos Deus vai levantando outras pessoas para testificar ou não. Então a primeira, edificar, ou seja, eu estou construindo, exortar. Exortar, quando a gente fala exortar, o povo fala que é chamar atenção, né? É brigar e confrontar. Você sabe o que é exortar? É chamar alguém para perto. É você perceber que alguém está em algum pecado, seja ele bem peludo, e falar assim, olha, Deus me mostrou um pecado, Deus me mostrou algo nessa área, mas eu estou aqui para te ajudar, vamos orar? Porque quando Deus mostra, porque Ele quer trazer o quê? A solução, a cura. E não só para expor. Porque a maioria das vezes, o profeta ele tem que tomar cuidado com isso. Eu estou falando isso porque eu sei que tem profetas aqui que muitas vezes nem sabem que são profetas. E a gente tem que saber a forma como a gente vai entregar. Se são com palavras amargas, duras, para ferir, humilhar ou expor a pessoa, ou se realmente é para trazer cura. Porque é isso que a palavra de Deus faz. Cura, e a profecia nada mais é do que a própria palavra de Deus. Terceiro, consolar. Falei primeiro, edificar, exortar e consolar. São as três funções da profecia. Consolo significa o que? Alegrar, consolar, confortar. Não devemos construir, que é o que? Edificar um ministério sobre dons espirituais ou manifestações espirituais. Quando eu falo isso aqui é para a gente não construir um ministério profético emocional. Porque o que acontece? O profeta ele é extremamente emocional. Ele vai olhar para você e vai começar a deduzir as coisas se ele estiver fora da presença de Deus. E vai te entregar uma palavra que muitas vezes Deus não está mandando você, não está mandando entregar. Então, profetas, tomem cuidado com a parte emocional. Nós temos que ser responsáveis com aquilo que a gente está entregando. Desenvolva o seu ministério sobre a palavra de Deus, porque essa nunca vai falhar. Nunca vai falhar. Segue o amor e procurar conselho os dons espirituais, mas principalmente que profetizeis. Por que Paulo fala isso? Porque a gente tem que buscar sim a profecia. Porque quando a gente é instruído pelo Espírito de Deus, quando a revelação vem para nós, a probabilidade de a gente ser enganado, ser levado por qualquer vento de doutrina, é muito mais difícil. Porque a gente está alinhado com o céu, a gente está alinhado com aquilo que Deus tem. Então vocês precisam sim, como intercessão, como igreja, porque aqui a gente está com a intercessão, mas o que a gente está derramando aqui, vocês vão transbordar depois da igreja de vocês. E isso precisa ser incentivado. Nós estamos vivendo um momento, uma era profética. E a igreja que não consegue desenvolver esse ministério, vai ser uma igreja que vai ficar parada no tempo. Ou então guerreando ali, sabe, a autossuficiência, o autogoverno, guerreando ali dentro das suas próprias lutas, dentro das próprias concupiscências, dentro do próprio achismo, daquilo que a gente acha. Não, eu acho que agora Deus está indo para essa direção, então vamos fazer isso. Não, eu acho que Deus está indo para essa direção, então vamos para isso. Não é muito melhor todo mundo parar, botar o cara no chão e falar assim, Deus, nós só vamos sair daqui quando o Senhor falar o que o Senhor quer. Amém. O que o Senhor tem para nós? O que o Senhor tem para a nossa intercessão? O que o Senhor precisa fazer aqui no nosso meio? 3 partes da profecia: revelação, interpretação e aplicação. Revelação, o que Deus está dizendo? A pessoa vai entregar o que ela está recebendo. Pode vir como um sonho, pode vir como uma visão, aberta ou não, pode vir como uma impressão, um pensamento. Lembra todos aqueles passos que a gente falou hoje de manhã? As formas que Deus pode usar para falar com você, é isso aqui. É quando a revelação vem.
Às vezes eu olho para ela ali, o Senhor está me dando uma impressão, Flávio, o Senhor está me mostrando isso. Aí eu olho para a Marlene e digo, Marlene, Deus está me mostrando isso. Eu preciso ter interpretação? Não. A interpretação pode vir? Pode. Marlene, Deus está me mostrando isso, e é para você fazer isso, isso. Mas pode ser que a interpretação não venha, e está tudo bem. Entrega o que Deus está mandando te entregar. Porque aquilo que não faz sentido para você, vai fazer sentido para quem está recebendo. Outra interpretação, foi o que eu falei, que é o que significa. Pessoas proféticas precisam perceber que nem sempre receberão o quê? A interpretação. Nós muitas vezes entramos em apuros quando tentamos dar sentido, clareza e orientação a uma palavra profética sem direção de Deus. Lembra que eu falei da vaca de bolinha amarela? Mas nem Deus está mostrando uma vaca de bolinha amarela na sua vida. Ah, mas eu estou achando que é porque você está acima de Deus. Porque seu fígado está cheio de gordura no meio do fígado. O que eu estou fazendo? Eu estou começando a subestimar, estou começando a interpretar o que Deus nem me mandou interpretar. Então, quando vem a interpretação de Deus, gente, é algo muito forte. Quando Deus fala que Ele traz a interpretação, o impulso que a gente tem no Espírito é tão forte, pelo menos comigo isso acontece, que a gente não consegue nem ficar inventando coisa. Agora, quando você receber alguma coisa, você começar a tentar, não, como não fez sentido para mim, eu vou tentar interpretar aqui para o irmão entender. Não façam isso. Entregue ela nua e crua do jeito que Deus mandou vocês entregarem. Para que vocês não caiam nessa cilada aqui, ó, de interpretar, colocar o emocional de vocês dentro, e aí vai dar ruim. Vai cair no descrédito, depois você vai ficar sem graça, vai ficar intimidado e não vai querer mais entregar nenhuma palavra profética. E de novo, nós vamos errar. Nós vamos errar. Porque nós estamos crescendo em maturidade. A gente está despertando esse ministério aqui hoje. Então, até que o Senhor vá forjando e vai lapidando vocês, isso vai dar tempo. Nós começando também, a gente está aprendendo muita coisa. Nós vamos começar a fazer agora a nossa companhia profética. Ali a gente vai estudando, ali a gente vai fazendo exercício. Ali a gente vai se aperfeiçoando no quê? No dom que o Senhor tem para a igreja. Porque o profetizar, todos podem profetizar. Todos são profetas? Não. Mas todos podem profetizar. Deus pode entregar uma palavra para quem quiser, na hora que ele quiser. Do jeito que ele quiser. A aplicação. O que devemos fazer com a palavra profética? Depois de receber o que significa, devemos sempre envolver os líderes sábios para nos orientar e nos ajudar em um plano de ação. Isso aqui é muito importante, principalmente vocês como intercessão. À medida que vocês começarem a receber palavras proféticas, porque isso vai começar a acontecer, vai ser em relação ao louvor, vai ser em relação aos pastores, vai ser em relação à conduta das coisas dentro da igreja. O que vocês têm que fazer? Sair falando e fazendo fofoca dos outros? Não. Chama a liderança e fala, o Senhor nos mostrou isso. E nós estamos submetendo ao Senhor a revelação. O que o Senhor quer que a gente faça? Para o pastor de vocês, para a liderança de vocês. Amém. É isso que vocês têm que fazer. Não sejam responsáveis, principalmente profético em nível de igreja. Porque uma coisa é você entregar uma palavra pessoal para alguém. Outra coisa é você entregar uma palavra, gerar uma palavra para dentro da igreja, para dentro da congregação e entregar isso de uma forma responsável. Sejam responsáveis e maduros nisso. Quando as palavras proféticas vierem, esperem os outros, porque Deus não vai usar só um. A gente não é tão importante assim. Deus vai falar com um, que vai testificar com o outro, que vai testificar com o outro. E isso é muito bom quando a gente está sendo treinado. Porque quando Deus me mostra alguma coisa que Deus testifica com outra pessoa, fica até aliviada. Eu falo, caramba, então não era coisa da minha cabeça. Deus está. Isso vai nos fazendo crescer dentro do profético. E isso é muito bom. Vamos lá. Por que precisamos do ministério profético dentro da igreja? Por que a gente está aqui juntando intercessão com profético? Para que não sejamos mais como crianças arrastados pelas ondas e empurrados por qualquer vento de ensinamento. Vocês têm muitos eventos aqui, né? Vocês recebem muitas pessoas de fora. E a probabilidade de alguém subir aqui de repente e entregar para vocês algo que não é para vocês é muito grande. Porque quando a gente convida alguém, a gente não sabe que vocês não conheciam a gente. Eu podia chegar aqui e falar um monte de baboseira, vocês acreditarem, como você também vai falar nessa ideia do mal. Mas tem pessoas que são tão eloquentes, têm uma oratória tão boa, e a gente é tão iludido com isso,
vezes a gente não dá valor no irmãozinho que não sabe nem falar direito, mas que é cheio de poder, mas a gente dá valor no que é muito, sabe falar muito bem, é muito estudado, e nem sempre está cheio daquilo que Deus tem. E de novo, nós estamos vivendo uma era de engano. Por que a gente está precisando do profético? Para a gente aprender a discernir as vozes que nós estamos escutando. Nós estamos escutando muitas vozes, estamos distraídos com muitas vozes e muitas vezes não sabemos filtrar o que está vindo de Deus e o que não está vindo. Então, se tem um dom que vocês têm que desenvolver dentro da intercessão, é o discernimento. Amém. Porque a hora que eu subir alguém aqui, hoje ele foi chamado a atenção, pastor. Cuidado com quem você coloca em cima do seu altar. Isso é perigoso. Porque a gente não sabe quem é, de onde vem, qual é a fonte que ele vai jorrar aqui na vida de vocês. E se a fonte estiver contaminada? Se o irmãozinho que estiver blindado, está tudo certo. E se ele for mais fragilizado? Se achar algum lugar, alguma coisa que penetre dentro dele? Isso é muito sério. E é vocês que vão ter o quê? Esse despertar, esse discernimento, esse cuidado. Porque aí Deus começa a usar um, começa a usar outro, fala assim, ó, vamos começar a orar. Aí são estratégicos. Olha, Deus está mostrando, não é sair espalhando para todo mundo fazendo aquela ruaça, não. Vamos começar a orar. Chama ali quem teve discernimento, ó. Vamos começar a interceder, porque isso não está certo. Então, é isso que a gente precisa fazer. A profecia não fala apenas do futuro de alguém, mas tem a habilidade de transformar as pessoas. Então, esse eis que vos digo, que a gente passou a vida inteira estudando e não teve problema nenhum. Mas Deus hoje está nos dando o quê? Um novo crescimento, um novo amadurecimento, um novo leque dentro da profecia. Aliás, nos dando não, né? Tudo já estava dentro da palavra, parece que agora que a gente está despertando para muitas coisas. Então, a profecia ela nunca vai falar só de futuro. Porque muitas vezes quando a gente vai atrás do profeta, a gente quer saber o quê? Uma orientação, a gente quer saber alguma coisa do futuro. A maioria das vezes é assim. E nem sempre a profecia é só isso. Mas tem a habilidade de trazer transformação à vida das pessoas. Glória a Deus. Redirecionamento à rota. Nós nunca tivemos uma geração tão triste, tão depressiva, tão suicida, tão drogada. Pânico, sem direcionamento, sem propósito, sem destino como a gente tem tido. E a culpa é de quem? É nossa. A culpa é da igreja. Por que tem um monte de jovem dentro da igreja que não tem direção para nada, não sabe nem para onde vai, para onde fica? Porque nós não nos levantamos como intercessores, como ativadores de destinos proféticos dentro da igreja. Comecem a profetizar os jovens da igreja de vocês. Amém. A fase de vocês está passando, a nossa fase está passando, a nossa batata já está passando. Olha quem que a gente tem que vestir, ó. É na nova geração. Amém. Eles têm que ser forjados. Eles precisam estar preparados, porque eles vão implantar o reino de Deus. Vocês acham mesmo que a igreja vai se arrebatar num piscar de olhos assim, agir desse jeito? Vocês estão preparados para esse arrebatamento? Para Jesus voltar hoje? Será que a gente subiria? Meu Deus, é forte. Será? Olha o que a gente está contando. Não sabe nem o que está contando, gente. Quantas vidas tem aí fora que precisam ouvir a palavra de Deus e a gente sequer abre a boca para falar? Quantas vezes a gente entra num serviço da gente, está vendo o outro passar lá, necessidade, a gente não faz nada para ajudar? Quantos tem aqui dentro que estão passando luta, dificuldade, e você não está nem sabendo? E vocês estão querendo se arrebatar? Pois eu vou dizer para vocês uma coisa: arregaça as mangas, porque o reino de Deus precisa ser implantado. E é aqui. Amém. Oh Deus, Se nós não formos agentes de transformação, nós somos agentes de transformação. Nós somos agentes de transformação de atmosferas. Aonde nós entrarmos, a atmosfera de Deus tem que entrar junto. E as pessoas têm que falar assim, ó, alguma coisa diferente tem nessa pessoa. As pessoas vão, o que tem em você vai atrair as pessoas. A glória que está na sua vida vai atrair as pessoas. É assim que eu tenho orado lá na igreja. Deus, eu não quero ficar catando ninguém no meio da rua para vir para a igreja, não. Mas eu quero gerar uma atmosfera aqui dentro dessa igreja, que a hora que a pessoa passar ali na porta, ela vai falar, eu quero entrar ali. Amém. Lembra da história do Billy Graham que eu falei para vocês? O cara pregando a palavra de Deus.
pregando, gente, que Jesus salva, cura e liberta. O que tem de novidade nisso? Se alguém sobe aqui hoje para vocês e fala assim, Jesus salva, cura e liberta, vocês vão ficar olhando para minha cara e falar assim, não ia aí. Que é desse jeito que a gente vai fazer. Porque a gente está sempre esperando o quê? Uma pregação pomposa, cheia de coisas. Mas a gente não bota nada em prática muitas vezes do que a gente escuta. Nada. A gente escuta um monte de pregação. Eu sou pior de escutar pregação. Eu trabalho num lugar onde eu tenho essa possibilidade de trabalhar e escutar. Eu escuto muita gente. Hoje eu até já parei de escutar, mas só escuto aquilo que Deus mandou eu escutar. Que a gente vai começando a filtrar. Gente, mas eu já escutei coisa demais. E você anota, tem tanto caderno de anotação, depois você não passa nem para olhar. Porque se aquele evangelho ali, se aquela palavra ali não trouxe a transformação para a sua vida, de que adianta? Você ficar indo de igreja em igreja, pulando de seminário em seminário. Não, vocês precisam colocar em prática o que vocês estão aprendendo aqui hoje. Amém. A transformação precisa acontecer. Eu quero receber uma ligação. Ó, o fogo está descendo. O negócio lá na igreja está cabuloso. A atmosfera ela tem que ser mudada. Vocês precisam ser sustentados, sustentar a igreja de vocês. E é a intercessão que vai fazer isso. É a intercessão que vai fazer isso. Amém? Amém. Nós somos chamados para estabelecer o reino de Deus na terra. Amém, meu Deus. Através do nosso propósito, através daquilo que Deus te chamou. Todos vocês têm um chamado, têm um propósito, têm um papel e uma missão no reino de Deus. Não existe ninguém inútil no reino de Deus. Não existe ninguém que não tenha o que fazer. Se o irmão que está ali no som, na mídia, não me ajudar, como é que vocês vão ler aqui? É inútil. Se alguém estiver tirando a foto para divulgar a igreja, é inútil. Gente, todos nós temos um papel, temos um chamado, temos uma missão. E somos importantes para o Senhor. Então não tem ninguém, não tem um mais importante do que o outro. Nós somos, lembrando dos 5 dedos das mãos, nós nos completamos. Oh Deus lindo. Nós todos juntos somos a completude, a plenitude de Deus aqui. São os ministérios, então não fica nessa, não sei o que eu sou, não sei para onde eu vou. Pode até não saber ainda qual é o seu ministério, o que você foi chamado, mas procure descobrir. Tem ferramentas ministeriais para isso. Porque quanto mais rápido a gente discernir, olha, eu sou uma profeta, você vai fazer o quê? Você vai se aprofundar dentro do seu dom profético, você vai desenvolver. Eu sou um evangelista, o que você vai procurar fazer? Estudar sobre evangelismo, procurar escutar evangelistas. É assim, gente. Por que a gente tem um monte de exemplo na Bíblia? É só para contar a história? Não, é para nos mostrar e nos incentivar. Que aqueles homens passaram por dificuldades, passaram por dores, todos tinham um chamado. Hoje, eu consigo entender o que Elias passou, o que Isaías passou. Hoje, quando eu leio o livro dos profetas, eu temo. Porque não é uma coisa fácil de se ler. Fica todo mundo achando muito bonitinho quando Elias bota lá fogo lá no templo lá dos profetas. Vocês já passaram para pensar comigo que ele não deve ter vivido? Entre entregar a palavra e o cumprimento daquilo ali? Então, gente, do mesmo jeito vai ser com a gente. É um degrau de cada dia. Não tenho pressa, mas não parem mais a partir de agora. Amém. Vocês não estão mais autorizados a olhar para trás. Olhem só para frente, olhem para o alvo. Qual é o alvo? Cristo. Oh Deus lindo. Olhem para o alvo. Não se distraiam com esse monte de invencionice que estão inventando aí dentro das igrejas. Sabe por quê? Isso não vai suportar. Vai chegar um momento que só vai suportar aqueles que estiverem realmente firmes na rocha. Quem estiver brincando com Deus dentro da igreja, brincando de ser crente, como a gente está vendo aí em muito lugar, não vai suportar. E é isso que eu tenho orado no pedido a Deus. Senhor, nos prepara o dia bom para ver os milagres como a gente tem vivido. Eu falo para vocês, a gente tem tido muita bênção para contar. Não tem um dia que a gente entra no nosso grupo de intercessão que não tem alguém para contar uma bênção, que não tem alguém para contar um milagre, porque a gente tem vivido isso cada dia que passa. A gente tem um dia mau, a gente tem um dia mau. Mas lembra que eu falei para você do problema? O problema é o quê? Uma oportunidade de crescimento, não uma oportunidade para você se desesperar.
E é assim que vocês têm que desenvolver. Lembra sempre do terceiro céu. Senhor, eu sei que existe demônio, eu sei que existe tudo isso, eu sei que as guerras existem, mas o nosso foco não tem que estar nisso. Nós temos que conhecer, nós temos que estudar sim, mas o nosso foco é o Senhor. Aleluia. É agora. Ao invés de ficar aqui, ó, sapateando, repreendendo o capeta, começa a atrair a glória de Deus. Porque aí não tem capeta que fique. Se eu coloco no lugar o que eu estou achando que tem aqui dentro, a glória, quem é mais forte? É isso que é a intercessão profética. É isso que é acionar o profético, é você trazer a glória para dentro de casa, para dentro da sua igreja. Amém? Amém. O mais importante não é a profecia, mas a profundidade do amor de Deus que ela carrega. Amém. Por isso que eu falo para vocês, se você recebe uma palavra profética que te deixa angustiado, que não traz paz para o seu coração, dá descarga e joga fora. Porque Deus não faz isso. Deus, até quando Ele vai nos corrigir, Ele corrige em amor. A base da profecia é o amor. É o amor. Então essa história de que eu vou descer o cajado na sua cabeça. Cajado é sinônimo de quê? De governo. Cajado não é sinônimo de bater cabeça de ninguém, não. É sinônimo de quê? De governo. Quando Moisés foi abrir o mar, ele usou o quê, gente? O que Deus botou na mão de Moisés para poder tirar aquele povo do Egito? Ele bateu, foi o pé lá para abrir? Não, porque ele estava num momento de rei, de governo, onde ele estava direcionando aquele povo. Isso é teu sinônimo. Então, que o cajado que Deus colocar na mão de cada um de vocês seja para estabelecer o governo, primeiro dentro da casa de vocês. Porque, igual eu falei para vocês, não adianta a gente ser santo aqui dentro e dentro de casa fazer tudo errado. Meu Deus, é forte. Não, eu tô pensando. Eu tô bem, vai dar certo. O verdadeiro ministério profético está à procura do ouro no meio da sujeira na vida das pessoas. Sabe aquele irmãozinho que você não dá nada por ele, você fala assim, esse é o tribuloso. É ele que você tem que começar a fazer o quê? Profetizar a vida, profetizar a bênção. Sabe aquilo que a gente falou para vocês do livro lá, Orando a Palavra? É pegar o livro lá e falar assim, ó, o que eu vou fazer para tirar esse irmão de onde ele está? E não ficar criticando. E dizendo que Deus vai fulminar, porque é assim que a gente falava, né? Era passar na moinha, na fuinha, era na peneira, lembrei. Na peneira, na moinha e na fuinha. Quando eu andava com as irmãzinhas do coco, elas falavam assim, ó, ixi, Deus vai passar isso aí na moinha, na fuinha, eu já temia. Gente, tem coisa que a gente lembra que a gente começa a ir depois, né? Você sabia que Deus ia peneirar o povo, e podia até ser que Deus realmente fosse peneirar, e a gente sabe que tem gente. Hoje meu irmão está mandando uma mensagem para mim, você para de falar de mim que eu vou te bater. Eu falei, pois eu vou dar exemplo de você até o dia que daqui a pouco você vai estar contando esse testemunho aqui. Por quê? Porque a gente sabe, às vezes Deus passa mesmo. A gente na peneira mais funda, lembra do lagar. Lembra do lagar. Em vez de eu falar moinha e fuinha, lembra do lagar, que é quando Deus, quando a gente está o quê? Pisando as uvas. Mas a gente está pisando para sair o quê? O vinho, o óleo fresco. Ou seja, sempre sendo pisado, tá, mas aquilo ali vai gerar o quê? Frutos e frutos que vão permanecer. Então, gente, a intercessão profética, ela começa a olhar, o profético, ele começa a olhar as coisas numa perspectiva diferente de problema, de confusão, de contento, de olhar para o irmão e falar para ele que ele só tem coisa ruim. Será que não tem nada de bom aí para tirar? É isso, é extrair o quê? O ouro da vida das pessoas. É isso que o profético tem que fazer. Vamos lá. O dom de profecia não é simplesmente bater nas costas das pessoas, dizer coisas boas sobre elas mesmas, isso aqui todo mundo quer ouvir, né? E fingir que não há nada de negativo em suas vidas. Em vez disso, as pessoas proféticas são poderosas para trazer alinhamento para essas pessoas.
Lembra que o profético ele vai trazer o quê? Alinhamento com Deus, os seus líderes. O dom de profecia confronta falsas mentalidades e padrões de pensamentos pecaminosos, dando novas ações que despertam novas realidades na vida das pessoas. Muitas vezes dá início a um novo pensar, modo de viver, o modo de amar e de se comportar. Lembra de Romanos? Transformados pela renovação da vossa mente. É isso aqui. Sabe aquele padrão de mente que a gente tem, de coisa, né, que vem, que a gente vai fazendo? Nós temos uma história, nós temos um legado, nós somos geracionais, né? Deus é um Deus geracional. Então nós não somos aqui, a gente apareceu aqui do nada, não. Nós temos um bisavô, nós temos um avô, nós temos um pai. E a gente vai fazendo muitas vezes aquelas mazelas ali. De tudo que é lugar. Quem foi, amor, que eu falei para você? O cara escreveu uma história diferente. Quem te mostrou? Pronto, eu tenho uma amiga que é uma profeta mesmo, a gente já foi muito com um monte junto. E ela é uma menina muito guerreira, sabe? E passou muitas lutas e muitas necessidades. E ontem eu vi o filho dela crescer, eu vi ela grávida. E hoje ele é um oficial do exército. E eu vi a luta dela para criar aquele filho, né? E ele tinha tudo para ter dado errado. Tudo. Muitas coisas, ela, apesar dela ser uma mãe muito presente, ele teve alguns exemplos ruins dentro de casa. Mas isso não influenciou a vida dele. Então, a lei da responsabilidade, ela é real. Não adianta a gente fazer um monte de besteira na vida e ficar culpando. Ah, porque meu avô era assim, porque meu pai era assim. Você pode parar a maldição na sua vida. Amém. Você foi escolhido para parar a maldição na sua família, na sua geração. Aleluia. Senhor, até aqui foi assim, mas a partir daqui vai ser diferente. Amém. Glória a Deus. Ó, é a palavra que você vai gerar. Então Deus é um Deus geracional. Deus é um Deus que ativa destinos. Mas a gente precisa fazer a nossa parte. Amém. Glória a Deus. A diferença, gente, entre o dom de profecia e o ofício de profeta. O dom de profecia, lembra que eu falei para vocês? Todos podem profetizar. Todos são profetas? Não. Todo intercessor é um profeta? Não. Deveria ser? Deveria, porque a gente ia ganhar anos-luz. Tem muito profeta que não é intercessor, tem muito profeta que recebe a revelação ali, mas não sabe nem o que faz com aquela palavra. Mas se vocês estão sendo chamados, se o Senhor despertou isso em vocês para vocês desenvolverem isso, é porque Ele tem algo para cá. Ele tem alguma semente para liberar sobre a vida de vocês. Então vocês precisam começar. Lembra que eu falei? Vocês não estão autorizados a olhar para trás. E mudar de rota só se Deus quiser que mude. Porque vai chegar a hora que Deus vai falar assim, ó, agora nós vamos mudar. Mas Ele que vai direcionar vocês. Amém. Nem todo que profetiza é profeta. O que diferencia o dom do ofício é a profundidade. Todos podem profetizar. A profecia é o nível inicial do profético. É a porta de entrada, tem características de edificar, exortar e consolar. Então entregar a profecia, gente, é o básico do básico do básico. Não é nada de muito, não tem muito além. Neste nível, as pessoas trazem muitas mensagens pessoais, são aquelas profecias que a gente entrega uns para os outros. E é normal acontecer essa mistura emocional com o espiritual. Lembra que eu falei para você? Às vezes Deus te mostra alguma coisa, mas aí você quer dar um jeitinho de florear a profecia. Não faça isso. Entrega do jeito que Deus está mandando vocês entregarem. O ofício de profeta é quando a pessoa tem um chamado por Deus e é ungido para aquilo ali. Todo mundo pode profetizar? Pode. Agora, quando Deus derrama, como Elias, como Isaías, Deus fez o quê? Deus derramou Samuel. Todo rei tinha um profeta, não tinha na Bíblia? Por quê? Porque tinham que andar o quê? Alinhados. Era a palavra de governo com a palavra que era recebida do céu. Davi dava algum passo sem perguntar para o profeta? E quando deu, ficou ruim para todo lado. Porque é um andando junto com o outro. Então, o ofício de profeta é um reconhecimento dentro do presbitério da igreja
Quando meu apóstolo foi ungido, o que ele fez? Ele me reconheceu com o ofício de profeta diante da congregação. Porque você vai trabalhar juntamente com o quê? Com a equipe apostólica, com a equipe pastoral. É algo que eu sou, é um chamado de Deus na minha vida, e eu não escolhi ser profeta. Eu não escolhi ser profeta. Por mim, eu ia trabalhar com libertação a vida toda. Tirando que uma coisa não vai dissociar da outra, a gente não tem como, né? É intercessão, profético e libertação, parece que a gente não consegue desvincular, parece que a gente está sempre rodando nisso. Mas por mim eu tinha ficado, a gente trabalhou com o Moriá aqui em Brasília, que é lá da pastora Zinete, a gente trouxe o Moriá na Brasília, nós ficamos 7 anos administrando o Moriá. A gente arrumava tudo e eles vinham só para ministrar. E meu sonho era ficar daquele jeito ali, viajando, não era ali, a gente ficar viajando, ministrando a vida das pessoas, era o que eu queria. Mas Deus tinha outros planos. Tinha outros planos. E o que é melhor? Obedecer ou sacrificar? É melhor obedecer. Às vezes você está na igreja, está fazendo uma coisa que você acha até bom, acha que está certo. Mas será que é isso que o Senhor chamou você para fazer? Então, quanto mais alinhado, dentro do propósito que a gente tiver, mais rápido a gente alcança o objetivo da gente dentro daquilo que Deus chamou. Então, não vamos perder tempo. Nós não estamos mais em época de perder tempo. Deus tem pressa. Do mesmo jeito que Ele está liberando as coisas, Ele está liberando. Você vê que profecias, eu falei para vocês, as profecias elas não estão mais demorando, porque o Senhor tem pressa. E ótimo, glória a Deus por isso. Aleluia. Mas do mesmo jeito que o Senhor tem tido pressa para nos abençoar, Ele quer que a gente também rompa. Amém. Ou a gente vai ficar parado esperando cair do céu? Não vai cair, gente. Então, a atmosfera que vocês precisam gerar dentro da igreja são vocês que vão gerar. O que vocês vão gerar como útero são vocês que vão fazer. E quando isso começar a acontecer, vocês vão ver o rebuliço que Deus vai fazer aqui dentro. Amém. Então, vocês são muito responsáveis. A Marlene ligou para a Marlene, a gente conversando, né? O ministério de intercessão normalmente é um ministério que ninguém dá muita importância, só na hora que precisa, né? E é assim mesmo. E tá bom. E tá bom. De que adianta um ministério cheio de pessoas vazias? É verdade. Porque as igrejas estão assim. Igrejas cheias de pessoas vazias. Um monte de gente ensinando cura na internet e tudo doente. E você comprando e consumindo. Porque a gente compra e consome. Porque hoje todo mundo tem uma fórmula de sucesso para ensinar para as pessoas. E você não sabe nem o que está acontecendo na casa deles. Vocês entendem como isso é sério? É o rio que jorra, a igreja que vocês falam de água. Qual é a água que vocês vão jorrar na vida uns dos outros? E qual é a água que vocês vão jorrar na vida das pessoas? É uma água limpa, pura, que vai transformar, que vai limpar? Ou uma água contaminada? É forte. Então a gente precisa entender isso. Então a gente precisa desenvolver essa maturidade e identificar os profetas. A partir de agora, o que vocês vão fazer? Começar a identificar. Hoje pode ser que muitos de vocês já falem assim, olha, eu tenho esse chamado. Eu sinto isso daí. E a gente quer impartir isso com vocês, porque os profetas precisam ser levantados dentro da igreja. Mas o profético maduro. Tem pessoas que se envolvem 20 anos dentro do profético e não saem do mesmo nível. Porém, há outros que se submetem sim a treinamentos, a correção, a discipulado, e começam a crescer no profético de forma madura e com credibilidade. Na Bíblia tinham escolas de profetas, né, amor? Por quê? Porque eles eram treinados. É porque a gente vai passando na Bíblia e não para prestar atenção no que a gente está lendo. Existia uma escola de profetas. Porque eles eram o quê? Aperfeiçoados. Lembra dos 5 ministérios? Uma das características é aperfeiçoamento de quem, gente? Dos santos. Nós precisamos ser aperfeiçoados todos os dias. Amém. Todos os dias Deus vai falar com você alguma coisa. Amém. É uma placa de carro, que gosta de placa web. A placa de carro que está na sua frente, Deus está falando com você. Aí vira pipoca no volante. Eita, que Deus está falando comigo? Porque você na hora liga, tem um assim, né? O da Bertelli, né? Gosta de falar que tudo fala. Ele é mais ou menos nesse cenário. Onde ele passa, ele está vendo o profético. Porque ele já está tão aguçado naquilo ali,
que ele não consegue mais fazer essa separação, essa dicotomia que a gente fala de separar o santo do profano, o natural do espiritual. Isso não existe, nós somos seres espirituais. A gente faz essa separação de homem natural e homem espiritual para que fique melhor para a gente compreender. Mas nós somos essencialmente espirituais. O nosso espírito anseia estar com o Senhor o tempo inteiro. Só que a gente está sempre o quê? Distraído. Mas a nossa essência é essa. Por que a gente tem tanta dificuldade de meditar? Por quê? Porque a cabeça da gente não para. A hora que a gente senta para meditar em alguma coisa, você já lembra da conta que você tem que pagar, você já lembra do filho que você tem que resolver alguma coisa, é do marido, é da casa. É automático. Você não consegue às vezes ficar nem 30 segundos meditando. E é parar, gente, é fechar o olho e meditar com o Senhor ali, ó, sem música, sem nada. Hoje de manhã eu até pedi para ela, eu falei, não deixa o teclado ligado. Porque eu ia falar de teclado. Eu ia falar de pecado. E eu não queria a música, ela aciona as emoções da gente. E isso confunde na hora que Deus quer fazer algumas coisas. Tem hora que ela é necessária, mas tem hora que o Senhor quer você e Ele acabou. Por que a gente anda com chofar? Porque vocês não têm noção do que acontece na hora que o chofar toca. Vocês viram que de manhã eu pedi para ele colocar um mecânico, né? Mas ele tocando é totalmente diferente. A unção, parece que a unção vem. Oh Deus lindo! São sinais, o Senhor ele nos dá ferramentas proféticas e a gente precisa acionar essas ferramentas proféticas. Arruma um tocador de chofar para dentro dessa igreja. Falei com ele aqui. Pois. Falei com ele, foi? O primeiro toque dele eu estava falando. Ele já estava ali sentindo, não sei, o negócio está diferente aqui dentro. É diferente. Quando a gente vai para qualquer lugar, eu falo, a gente leva seu chofar. Aprendeu do dia para a noite? Não, ele foi estudar, ele foi se aperfeiçoar, ele foi aprender a tocar. Quando começava a tocar era uma tragédia, né? Porque não tinha força, não sabia, não tinha técnica. O pastor Ademar também está com um chofar ali. E é assim, se o Senhor falar, isso é uma arma profética, a gente está atrás. Porque a gente quer acessar aquilo que Deus tem para nós. E é isso. Não adianta a gente ficar aqui pregando um monte de mensagem de autoajuda, sendo que a gente está todo mundo ferido e lascado por dentro. Nós precisamos viver o que tem em Romanos, ser transformados o tempo inteiro pela renovação da nossa mente. Vocês precisam ser intercessores curados. Eu entrei no carro hoje falando com o Saulo, eu falei, Saulo, a Marlene é uma intercessora feliz. Você já leu esse livro? Leia esse livro e bote sua intercessão para ler. Esse livro é da Benny Johnson, a esposa do líder da Bethel. Ela até faleceu tem um ano e pouco. O Intercessor Feliz, o nome do livro. Eu tenho até ele em áudio. Ela falava no livro, ela relata do livro, que ela não, quando Deus chamou ela para a intercessão, ela não queria ser intercessora. Porque ela falava que via os intercessores assim, que normalmente é assim, né? Nas igrejas assim, nas pontas, nas 4 pontas, com a mão assim, não sei aqui como é que se estava. E com cara de cu. Minha cara já é fechada, você imagina como é que é. Caçador de demônio. Aí as pessoas olhavam para mim e falavam assim, você está vendo? Eu não estou vendo nada. Eu não estou vendo nada. E eu não estava vendo nada. Mas por quê? Porque as pessoas criam uma coisa na cabeça da gente que a gente está o tempo todo vendo alguma coisa. Quem tem que ver é vocês. Quem tem que me entregar a palavra é vocês. E falou para mim, ó Deus, não vou te entregar, eu já estou com a mão estendida. A hora que a pessoa está cantando aqui, que está falando, Senhor, abençoe, eu já estou com a mão estendida. Porque eu entendi o princípio. Deus usa quem Ele quer na hora que Ele quer. Amém. Não é só eu, não é só Ele, é qualquer um de vocês. E vai ser isso que a gente vai ativar aqui em vocês. Amém. Todos podem profetizar. Todos vocês podem edificar uns aos outros. E a gente precisa levantar isso dentro das igrejas. Chega dessa intercessão problemática. Que vai ficar ali orando pelo irmãozinho, pelo filho da irmãzinha que está drogado. Ai, Jesus, tira das drogas. Tira das drogas. Não. Senhor, a tua palavra diz isso. Vai lá e arranca. Aleluia. Ai, eu estou com dor de cabeça. Hoje o Saulo acordou de manhã. Ai, eu estou com dor no estômago. O Senhor repreende. Não. A autoridade me foi dada. Quando Jesus subiu, ele falou o quê? Eu subo, eu vou, mas eles que vos dou autoridade. A autoridade aqui da terra não está com Jesus, não está conosco. É verdade.
cesse agora. É assim, simples assim. Não precisa ficar firulando, inventando. Dá uma ordem, um decreto e acabou. É fácil. Mas a gente quer o quê? Inventar uma oração bonita. Eu tenho pavor de gente que ora longo demais. Porque você se perde. É igual quando alguém se levanta para orar. Fulano ora por algum motivo. Os outros têm que fazer o quê? Concordam. Senhor está selado. Senhor, eu concordo. É isso mesmo. Não é ficar todo mundo orando junto, não. Quando fala clamor, aí tudo bem. Vamos levantar um clamor. Aí cada um ora do jeito que quer por um assunto específico. Mas quando fala assim, ó, vamos orar por isso, os outros do que concordam, porque onde há concordância, onde há unidade, o poder de Deus vai fluir. Amém. Então são essas coisas que a gente precisa aprender. São essas bobeirinhas, essas minúcias, né, que a gente muitas vezes não sabe e deixa de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Então coloquem em prática tudo que vocês estão vivendo, tudo que vocês estão aprendendo. A gente tem procurado ser bem objetivo no que é intercessão profética e o que é o profético, para que vocês consigam colocar isso em prática. Esse mês que vai começar agora, nós vamos fazer 12 horas, 24 horas de oração na nossa igreja. A gente vai fazer o relógio, e aí cada família, cada pessoa vai marcar o horário, né? O relógio que vai. E a gente vai chegar lá, vai ficar orando qualquer coisa? Não. Na hora que chegar lá, já está tudo pregado na parede, um monte de decreto. Decreto para a nação, decreto para a família, decreto para o serviço, decreto para tudo. E tudo no versículo bíblico. Porque a pessoa fica uma hora ali, ela não vê nem a hora passar. Ela vai orar, vai ter direção. Lembra do exército direcionado? Um tem a voz de comando, os outros vão seguindo. Porque a gente vai conseguir chegar no objetivo. Amém. Ali, a glória de Deus ela vai crescendo. Ela vai crescendo. A atmosfera de Deus ela vai crescendo. Vai inundando a nossa vida, vai nos transformando, vai nos confrontando. Lembra do confronto que a gente teve ontem, que a gente falou para vocês? E é assim mesmo que tem que ser. Gente, intercessor, profeta, não tem que estar preocupado com reputação. Porque se você estiver muito preocupado com reputação, você não vai fluir em nada. Mas nem um crente sarado, curado, liberto, devia estar preocupado com isso. Porque todas as vezes que a gente dá muita importância para o que pensam da gente, ou a gente vai ser rejeitado, ou a gente vai ser orgulhoso, ou a gente não vai fluir. O que importa o que estão pensando de mim? Eu quero é Deus, né? A música assim? Nem aí. Passei dessa fase. Hoje, para eu entender, antigamente a gente fica, né? Tenso na hora de entregar uma palavra. Porque a gente não sabe o que o outro vai pensar. Hoje, eu não estou nem aí o que você vai pensar. Hoje, na hora que o Saulo teve o sonho de manhã, ele, não, mas eu vou chamar o pastor no canto. Eu falei, não. O sonho é para a igreja. Chamei ele lá na frente. Porque se ele, que recebeu a palavra, negligenciar o que Deus mostrou para ele, quem vai pagar o preço é ele. Então, não negligencie o que Deus entregar para você. Entregue a pessoa gostando ou não. Faça a sua parte. O que importa é você estar com as suas vestes limpas diante do Cordeiro. Glória a Deus. Não importa o que vão pensar de vocês. Sejam objetivos, sejam cirúrgicos naquilo que vocês tiverem que fazer. Gente, dentro da profecia, a gente tem vários dons que a gente vai distinguindo ali, né? Mas eu quero ser específica nos dons de revelação, que é da palavra de sabedoria, palavra de conhecimento e discernimento de espírito. Isso que traz muita confusão na hora do profético. Eu vou tentar explicar isso o mais básico possível. Esses dons de revelação, tem os dons da fala, tem os dons, né? São várias categorias de dons. Eu vou me ater nos dons de revelação, tá? Depois vocês estudem as outras coisas. Os dons de revelação, palavra de sabedoria, revelação sobrenatural pelo Espírito de Deus, consciente ao propósito da mente e vontade de Deus. Sempre se refere a futuro e pode vir como orientação ou direção. Lembra que eu falei para vocês que Deus me usava assim? Às vezes você me conta uma coisa, Deus vai me mapeando ali e eu sei te dar a direção do que você tem que fazer. Isso é a palavra de sabedoria. É algo que Deus mostra para você a respeito daquela pessoa, mas Ele já vem com uma solução. Ele já vem com uma orientação para você dar. Aí sim Deus te dá uma orientação.
Fala, irmão, Deus me mostrou isso, Deus está te orientando para fazer isso. Mas passe pelo crivo de Deus e pense isso mesmo. Isso é a palavra de sabedoria. A palavra de conhecimento normalmente fala sobre pessoas, sobre lugares, sobre coisas, né? E vai se referir ao quê? Ao passado. Lembra das irmãzinhas lá que falam, Deus está me mostrando que aconteceu isso na sua vida? Normalmente esse tipo de profecia é para impactar a pessoa, para ela entender que Deus está usando. Tem coisas que muitas vezes Deus mostra que a pessoa que está revelando não sabe. Isso é a palavra de conhecimento. Sabe aquela palavra? Deus me mostrou, olha, aconteceu isso. Eu raramente sou usada desse jeito. Mas tem muita gente que é usada assim. Por quê? Porque é uma palavra, lembra que nós somos um corpo e nós nos completamos. Então cada um vai ser usado de um jeito. Porque se todo mundo fosse usado da mesma forma, isso não sem graça. E o mais importante de todos esses aqui, gente, eu falei da palavra de sabedoria, da palavra de conhecimento e do discernimento de espírito. Discernir sobrenaturalmente a fonte de onde aquela palavra nasceu. É aqui que entra o julgamento da palavra. Será que a palavra que você está recebendo está vindo realmente de Deus? Está vindo do emocional da pessoa ali que está às vezes querendo te entregar alguma coisa boa, está querendo te punir, porque tem gente que é assim, né? Então, qual é a fonte que essa palavra vai nascer? E a única forma da gente julgar a profecia é reconhecer o dom de profecia. Se eu quero me mover no profético, eu realmente preciso do discernimento do Espírito. Então, se tem uma coisa que você tem que pedir dentro da intercessão é discernimento do Espírito. Que é a hora que alguém subir aqui, a hora que acontecer qualquer coisa dentro da igreja, você vai saber se discernir. De onde? Se é ou se não é de Deus. Se está contaminado ou não está contaminado. Então desenvolvam esse dom. Desenvolvam esse dom de discernimento do Espírito. Todos nós precisamos dele. Amém. Quantas vezes nós somos enganados? Quantas vezes nós somos machucados? Porque nós não sabemos discernir e a gente engole do jeito que a gente recebe. Por que hoje a gente está fazendo o caminho de volta e voltando para as raízes? Porque nós não tivemos discernimentos e comemos uma marmita pronta que foi nos dada por muitos anos. Meu Deus! Hoje nós temos muitos rituais católicos dentro das nossas igrejas, porque nós fomos comendo a marmita pronta que nos ensinaram. E nós saímos aqui, ó, das raízes. Nós saímos de onde a gente foi enxergado. Nós deixamos de praticar os princípios da palavra de Deus que nos foram ensinados. E a gente está comendo o achismo de gente que está achando que é mais aí sobrenatural. É só dar uns pulinhos aqui e falar em línguas que você já acha que está cheio de poder. Outro dia eu vi um vídeo, uma profeta, um cara foi um pastor, foi entregar um vídeo para uma profeta. Vocês devem ter visto esse vídeo, que esse vídeo circulou. E ela parada, olhando para ele com uma cara ruim, deu-lhe uma bronca. Olha, para você fazer isso, você tem que estar. Você já pensou? Porque normalmente quando você recebe, por mais que aquilo ali não testifique, você fica quieto até para não ofender a pessoa. Eu já vi, essa é minha amiga mesmo, que eu falei com vocês. Ela repreendeu gente do monte, porque a gente vai para o monte e a gente escuta muita coisa. Eu fui da época do Monte do Pessoa, não sei se alguém aqui é da época do Monte do Pessoa, pastor Zé, que nem existe mais. Eu ia muito para aquele monte, meu pai falou que eu fui tanto para o monte que casei com o monte. Ia, gente, eu gostava do monte, mas eu gosto até hoje. E gosto do monte até hoje. Nós fizemos um retiro, que a gente foi para o monte, né? Chegou lá, a gente toca chofar, faz um monte de coisa. E no monte, dia de sexta-feira, vai muita gente, né? E assim, se você for para o seu grupinho, tá tudo bem. Mas normalmente tem gente que fica os irmãozinhos ali entregando palavra, né? E foram entregar uma palavra para ela que não era, porque você é um mentiroso. Isso é mentira. Se arrepende porque você está em pecado. E a gente precisa fazer isso. A gente não pode deixar essa mentira, a mentira que estamos contando para a nossa vida. A verdade, ela tem que prevalecer. Amém? Amém. Então, a minha oração é: Senhor, abra os nossos olhos, os nossos ouvidos espirituais, para nós discernirmos a fonte das vozes que chegam até nós. Senhor, nos ensina a discernir
a fonte das vozes que chegam até nós. Tem muita gente, olha o tanto que isso é grave, tem muita gente que vive numa montanha russa de humor. Tem um monte de bipolar dentro da igreja, um monte. Tem um monte de gente sendo diagnosticada com bipolaridade, você sabe por quê? Porque vive nessa montanha de humor aqui, ó. Você já viu aquele dia que você está muito bem? De repente parece que acontece alguma coisa, te dá uma angústia, te dá uma coisa ruim, você dá aquela rebaixada. E você não sabe fazer o quê? Discernir que você pode ter levado alguma série, que você pode ter sido influenciado por algum lugar. Quantos lugares a gente entra durante o dia? Tem dia que a gente chega bem no serviço, de repente parece que o negócio ficou esquisito. E a gente fica mal, chega em casa dando patada, chega em casa brigando com o marido, com a esposa, e não sabe discernir o que pode ter acontecido aí no meio do caminho. Aí você olha para a pessoa e fala assim, você é bipolar, cada hora está do jeito. E muitas vezes não é. Às vezes ele é um profeta, capta as coisas e a atmosfera, mas não sabe discernir isso. Você entende o perigo desse monte de diagnóstico que a gente está recebendo agora? Que para tudo, para qualquer problema que a pessoa tem um diagnóstico pronto. Não, fulano tem não sei o que, vamos dar para remédio. Daqui a pouco, para desintoxicar esse povo vai ser um problema. E isso aqui, ó. O discernimento vai fazer a gente entender isso. Por que a gente precisa do ministério de intercessão? De profético de intercessão? Para entender o futuro, mas também o presente. O profético não é adivinhação, as revelações sobre o futuro. Olha esse negócio anda aqui. Serve para a gente tomar o quê? Decisões sábias do presente. Lembra que eu falei para vocês? Já comece agora a gerar o que o Senhor tem para o ano que vem. Amém. Glória a Deus. Não custa nada orar. Senhor, vai nos ajudando a gerar. Ajuda o nosso pastor a escolher as melhores pessoas, a escolher aqueles que o Senhor, que as melhores não, né? Nem sempre as melhores, às vezes são as que Deus está mandando. Mas ajuda ele a ter direção no que ele vai escolher, como ele vai fazer. Então, é para isso que serve o profético, para te dar direção de presente e de futuro. Não é para você ficar adivinhando nada. Que aí você vai na direção correta da sua igreja, da sua cidade, das pessoas, da sua casa. Para a liberação da palavra rema. O que é a palavra rema? A palavra de poder. O ministério profético traz vida ao ministério da palavra, da adoração e da intercessão. Olha os três juntos. Geralmente pregações mornas ou mortas, desinteresse, pode ter ligação com a falta de profético na igreja. Quantas vezes vocês já escutaram alguém pregando aqui que parece que o trem não fluiu, que não gerou nada, parece que você veio, sentou e voltou do mesmo jeito, vazio. Se bem que a gente não tem que vir para a igreja para se encher de nada, a gente já tem que chegar aqui cheio e transbordar aqui dentro, porque a gente tem essa falsa ilusão, né? Eu vou para a igreja porque hoje eu estou precisando de uma palavra. Se a gente tiver uma vida constante com Deus, a gente já vai chegar aqui cheio para transbordar e receber mais ainda. E receber mais. A criação do mundo está ligada à palavra de Deus. O conceito hebraico diz que a palavra tem um poder o quê? Criativo. A intercessão profética ela é criativa. Por quê? Porque você não faz uma oração da sua cabeça, você faz a oração que Deus está te direcionando a fazer. E essa oração tem poder o quê? De mudar histórias, de mudar vidas, de mudar situações, de mudar destinos. E fomos isso que fomos chamados. Então, antes de cantar para vocês serem arrebatados, cantem para Deus estabelecer o reino de Deus aqui na terra e vocês fazerem a parte de vocês. Porque se a gente chegar lá em cima e for arrebatado e não fizer aquilo que Deus mandou, o negócio vai ficar para o nosso lado. Então, nós precisamos cumprir aquilo que o Senhor estabeleceu para as nossas vidas. Deus precisa de nós. Deus conta conosco. Deus conta conosco. Palavra profética serve o quê? Para derrubar, para reconstruir, para plantar. O profético não é feito apenas de palavras doces e suaves, sobre um futuro abençoado. É muito mais do que isso, já falamos sobre isso. É sobre a necessidade de mudar, de reformar, de destruir certas coisas para reconstruir algo novo.
Hoje Deus está derrubando o que aqui? O espírito de religiosidade, em que vocês achavam que só um podia profetizar. E agora vocês estão descobrindo que eu também posso. E eu vou fazer a minha parte. Liberar o sobrenatural de Deus na igreja. Quando o Espírito de Deus se move, algo acontece. O mover profético traz palavra rema, que é a palavra revelada. A logos, que é a palavra escrita, que vocês estão com ela aí. Revelação, direção, cura, libertação, arrependimento, o que nós fizemos de manhã. Conversão, experiências sobrenaturais. Produz impartição. A gente imparte o dom. Eu posso impartir o dom que eu tenho com vocês. Você quer o dom profético? Eu vou impartir com você. Aquilo que Deus derramou na minha vida, Deus derrama. Quem quer dom evangelístico, vai lá, vai e parte. É assim que acontece. É um passando para o outro, de uma forma responsável. Isso vai ativar milagres, vai ativar cura interior, cura da alma, vai fazer a igreja de vocês romper. Ativa os nossos sentidos espirituais. Lembra que Saulo falou? Dos 5 sentidos que precisam ser ativados. Já teve dia da gente orar. Lembra que a gente estava orando por uma vez um rapaz. Alguém conhece Codó lá no Goiânia? Já ouviu falar, né? E a gente estava orando por um rapaz que tinha se convertido. Isso faz muitos anos. E estava lá, na hora que eles começaram a arrepender aquele trabalho que estava sendo desfeito, comecei a sentir o cheiro de carniça subindo. Por quê? Porque provavelmente o meu olfato estava o quê? Ativado. Então nós precisamos. Não sei quem falou de manhã que às vezes tinha cheiro de flor. Isso tudo pode acontecer. Cheiro de flor, às vezes você ouve, tem gente que tem visão aberta, tem gente que tem audição aberta. E outros estão sentindo impressão do Espírito mesmo. Nossa, eu estou pensando uma coisa aqui, mas será que é coisa da sua cabeça? Não é coisa da sua cabeça, não. É Deus falando com você mesmo. Amém. Só que a gente é tão religioso, tão na caixinha, tão estruturado, que a gente acha que é coisa da cabeça da gente. Lembra que eu falei para vocês que tudo que nós precisamos já está dentro da gente? Amém. Nós só precisamos o quê? Ativar isso. Então, visão, audição, toque, paladar e olfato. Por que a gente fala? Não põe a mão na cabeça de qualquer pessoa. Porque existe transferência de poder, de unção, de coisa boa e de coisa ruim. A teologia e a cultura religiosa nos fez separar o natural do espiritual. Eu falei isso para vocês. Criando esse abismo. O homem espiritual precisa ser ativado, desenvolvido, treinado para funcionar em sua plenitude. Amém. Saio daqui hoje na cabeça de vocês. Eu sou espiritual. Amém. Glória a Eu Deus. sou a glória de Deus andando na terra. Eu sou o sobrenatural. Eu sou a Bíblia que muitos vão ler lá fora, que nunca pegaram uma Bíblia. O nosso viver tem que ser assim. De dar exemplo. De atrair as pessoas com o nosso comportamento. Porque realmente a gente não pode fazer qualquer coisa em qualquer lugar. Porque a gente precisa de fato dar testemunho. O homem natural, para que o homem natural seja curado, restaurado e liberto. O discernimento através dos sentidos espirituais. Entre as maneiras estão as percepções de anjos. Ouvir anjos cantando e tocando. Tem dias, muitas vezes lá na igreja, a gente está louvando. E a gente sente que as meninas, e lá a gente não tem separado de instrumento. Lá a gente tem um monte de voz. E nos falta quem toque. Gente, é nítido. Às vezes elas começam a cantar e a gente começa a escutar um som de anjo cantando junto. É audível a gente escutar. Aí depois a gente fica assim, você escutou? Vocês escutaram? Porque a gente fica, né, meu? Sem saber se é ou se não é. Porque a gente ouve. Porque antes de começar a gente fala, Senhor, cerca esse quarteirão com os teus anjos. Não deixe entrar aqui nada que não seja da tua vontade, do teu querer. Que nada venha influenciar aqui dentro. E o que está aqui dentro transborda lá para de fora. Amém. Ô Deus lindo. Sentir brisa, vento. Às vezes tem dia que a gente sente uma brisa assim, eu falo, ó, não é um vento normal, não, esse é o vento do Espírito. Eu fico só. Gente, é a gente realmente dar atenção para as mínimas coisas que muitas vezes a gente não dá e Deus está falando com você. É aquela brisinha que sopra assim, ó,
E Deus às vezes está te dando um ventinho de refrigério ali, que você está achando que é um ventinho para te refrescar ali em alguma coisa. Acorda, crente. Acorda. Tem gente que sente o corpo queimando, mão queimando. Só falou quando a unção de cura vem sobre ele, a mão dele queima e ele sabe. É um sinal que Deus dá para ele. Deus é um Deus de sinais. Sente o peso da intercessão, aquela pessoa que às vezes fica na sua cabeça o dia todo. Você acha que ela está na sua cabeça o dia todo é porque é por nada? Não. Senhor, não sei o que está acontecendo com fulano, mas visita. O que ele está precisando? O que eu preciso orar? Como que eu preciso orar? Isso é o peso da intercessão. Quantos testemunhos a gente ouve de pessoas que foram colocadas na mente de intercessores, o intercessor começou a orar, e Deus deu livramento de um monte de coisa, gente. Muitos testemunhos a gente escuta, está vendo a nossa responsabilidade? Sonho, outro dia eu sonhei com um casal de amigos nossos, e eu dormia acordado sonhando, aí eu peguei e liguei. Eu falei, ó Deus, eles são até meio incrédulos com esse negócio de profecia, são muito teóricos, né? Ele é mestre, então o mestre é normalmente mais cético com tudo. Mas eu me entreguei porque Deus mandou entregar. Eu sou boba de não entregar aquilo que Deus está mandando. Depois acontece alguma coisa, Deus vai cobrar de quem? Por que você não falou? Então, não pense porque você sonhou com alguém. Não pense porque você está com a pessoa na cabeça por acaso, não. Tudo tem um porquê. Tudo tem um objetivo. E a gente precisa estar atento. É isso que a gente quer despertar hoje vocês aqui. Que a distração, que o comodismo, que o autogoverno, a autossuficiência vai para debaixo do pé de vocês como foi hoje de manhã. E que vocês comecem a dar os problemas. E que vocês comecem a dar valor nos pequenos grãozinhos que o Senhor está colocando, as pequenas chaves que Deus está entregando, para que vocês sejam ativados o tempo inteiro, porque é assim que começa. Então são sonhos, visões, arrebatamentos, voz do Espírito, tudo fala. Os olhos de Saulo estavam fechados quando ele teve uma visão com Jesus. Ele não viu o Senhor de olhos físicos, mas ele viu como? O reino do Espírito. Então tem gente que vai ver em olho, visão aberta. Eu não quero, eu nem peço isso, gente. Eu nem peço. Tem gente que fica pedindo, né? Abre minha visão. E aí? Você vai ver as duas cores, pode ver onde? E aí? Então, toma cuidado com o que vocês pedem para o Senhor. Mas aqueles que realmente têm estrutura e que Deus mostra, que saibam usar aquilo que o Senhor, ferramentas, isso tudo são ferramentas que o Senhor nos dá. Para a gente fazer o quê? Para ficar só para a gente? Você acha que o dom que Deus está te dando é para quê? Para você deixar guardado? Edificar quem? Os santos que são vocês. É para isso. Se Deus está dando um dom de cura para alguém, é para quê, gente? Para na hora que qualquer pessoa chegar perto de você, estou com dor na unha, você já põe a mão, porque você vai treinando. Você está curando uma micose daqui, daqui a pouco você está curando um câncer dali. Porque é uma fonte o quê? Inesgotável. Quanto mais o Senhor vai dando, mais Ele vai cobrando e Deus não vai parar. Se Ele perceber que você é uma pessoa que está disponível, e é o que nós temos que ser, disponíveis para o reino de Deus, para sermos usados. Que graça que tem, eu vim para cá hoje feliz e alegre, porque eu sabia o que Deus estava fazendo. E chego aqui e encontro um intercessor, uma líder de intercessão, feliz, alegre, animado. Gente, dê glória a Deus por isso. Amém. Sabe por quê? Tem coisa pior do que intercessor carrancudo, do que intercessor que acha que é caça-demônio, que pode mais do que os outros, que é mais espiritual do que os outros, porque tem isso. E se for profeta, então aí é que ele acha que é mais ainda. E quando a gente começa a ser usado por Deus de uma forma responsável, a gente teme. Porque a gente sabe que se a gente pisar na bola, Deus vai apertar. Então isso, a Bíblia fala que nem todo aquele que chama Senhor, Senhor, entra no reino de Deus. Então não se iludam com todo mundo. Desenvolvam essa intimidade com o Senhor para que vocês não sejam enganados. Amém.
Outro dia eu estava escutando a Sara China falando do tanto de satanistas que estão entrando, se infiltrando dentro das igrejas. E cadê os intercessores? Cadê os que têm discernimento para entender, para perceber? Porque eles vão se infiltrar, a gente já viu igrejas. Aliás, a do Jair, né, Saulo? Eles falam que a igreja do pastor Jair Guerra foi destruída por satanistas. Entraram, se infiltraram, fizeram a ruaça, acabou ou não acabou com o ministério? Frutífero, tão frutífero que o legado dele é frutífero até hoje, de filhos e netos que estão na presença do Senhor, não é, Eliane? Para você ver o que Deus tinha na vida daquele homem, mas por falta às vezes de discernimento de quem estava dentro da igreja, sabe por quê? Porque a gente está o quê? Distraído, porque a gente está mais preocupado em pedir carro, em pedir casa, que não tem problema nenhum, pode pedir, tá? Onde é inesgotável. Peçam, sejam detalhistas naquilo que vocês querem do Senhor. A gente faz até lista de lugar que quer viajar, de tudo, porque aquilo ali é um ato profético também. A gente está começando, Senhor, eu quero isso aqui, ó. Aquilo que não tiver na lista de Deus, Deus vai tirar e vai tirar do seu coração. Aquilo que tiver, Deus vai trazer existência. Mas não é só isso. Não é só isso. O profético é muito além disso. E nós precisamos chegar nesse além, viver esse além. Amém? Amém. Como é que vocês vão identificar os falsos profetas dentro da igreja? Vou terminar aqui para a gente começar. Conhecemos os verdadeiros profetas pelos frutos. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios, olha isso, que se possível for, enganariam até os escolhidos. Por isso que eu falo, eu estou falando muito de engano aqui, pode ser que Deus esteja querendo mostrar alguma coisa para vocês. Não se deixe enganar por discursos muito lindos e elaborados. Voltem para a essência. Quando eu aponto para Israel, é porque a gente precisa voltar para a raiz. Voltem para a essência está aqui. O resto é perfumaria, gente. O resto são ferramentas que o Senhor vai agregando. Mas o fundamento, a base está aqui, ó. Como é que eu vou reconhecer um falso profeta? Falso profeta, ele não escuta ninguém. Porque ele acredita que Deus diz tudo só para ele. Mentira. Deus não fala tudo só para mim. Quando Deus me mostra alguma coisa, sabe por que eu corro? Para que ele venha ali, ó. Saulo, Deus me mostrou isso e isso. Ontem, quando o Senhor já tinha me falado para trazer o talento do pastor, e eu não tinha falado com ele. Aí eu fui falar com ele, eu falei, Saulo, o Senhor me mostrou isso e isso. Então ele falou, vamos levar. Ou seja, o Senhor falou comigo, testificou. Quem apareceu aqui hoje? Poderia não ter vindo, poderia? Nada de intercessão, né? Não é uma coisa muito assim, mas apareceu. Vocês estão me entendendo? Quando Deus entrega uma palavra, Ele vai lá e cumpre tudo que Ele tiver de cumprir? Amém. Não precisa, eu nem fiquei preocupada, porque o Senhor já tinha me falado isso no dia que a gente conversou a primeira vez. Mas eu deixei para falar para ele ontem, com todo um monte de coisa que aconteceu. Aí o Saulo falou assim, e se ele não for? Eu falei, ele vai. Glória a Deus. Ele vai. Ô Deus, lindo. Sabe por quê? Porque não era eu que estava inventando. O dia que o Senhor falou para mim, fala, meu cunhado, a gente foi para Israel depois de 5 ou 6 meses, meu cunhado foi, mas minha cunhada. E o Senhor falou, manda eles arrumarem as malas, porque eles vão para Israel. Uma semana antes apareceram as vagas. Só que eles nem acreditaram que isso fosse acontecer, e apareceu. E realmente ficou muito em cima. Só que Deus foi tão fiel, que 5, 6 meses depois, eles foram para Israel. Levando minha sogra, que até para estar aqui hoje. Mas ela está com pneumonia, está se curando de uma pneumonia, ela está sempre com a gente, a cabecinha branca. Essa aqui é a mais nova e a minha sogra é a mais velha. São quantas irmãs? 7. Eu chamo elas de irmã cajazeira. Elas estão tudo assim com a cabecinha branca. Alguém falou assim, nossa, ela é bonitinha demais. Eu falei, porque você não viu as outras. Essa aqui é minha parceira. Minha mãe foi embora, eu falo para ela que ela é minha segunda mãe. Tudo que a gente faz junto. Liane, vamos para a libertação ali, vamos para o pote, vamos. Liane, vamos para a estância, vamos. Liane, vamos para você aonde, a gente pega e vai. A gente já mudou muito, muito, muito. Por quê? Porque Deus tem o quê? Propósito. Eu tenho convicção disso. Quando
Acontece qualquer coisa, eu ligo, ora aí por isso e por isso. E vice-versa. Porque a gente precisa sim ter aliados e trazer gente para perto. Então o profeta, ele nunca vai saber de tudo. O falso profeta, ele acredita que Deus só fala com ele. Tem terror de autoridade. Normalmente é rebelde dentro da igreja, não gosta de submeter nada ao pastor. Por isso que eu estou falando. Quando o Senhor trouxer uma revelação para essa igreja, venha ela de onde vier, submetam aos pastores de vocês. Porque se ele falar não, é não. E se ele estiver errado, Deus vai falar com ele. Deus vai tocar nele. Mas não é pela força, nem pela violência, nem pela imposição de achar que eu sou muito espiritual. Porque isso é o quê? É soberba, é orgulho, é altivez. E Deus reprova isso. Isso é uma característica do falso profeta. Precisam ser notados. Gostam de se exibir, gostam de se amostrar. Usam o medo para mover pessoas. Olha o que eu falei para vocês. Quantas profecias a gente já ouviu que nos trouxeram pânico, medo e pavor se não fizer isso. Isso não existe. Não mantém relacionamento de aliança. Ele está sempre afastado. Ele está sempre olhando com cara de caça-capeta para todo mundo, como se você fosse muito impuro e ele fosse muito santo. Isso não existe. O mesmo pau que vai bater aí, vai bater aqui. Amém. A mesma correção que vai vir aí, vai bater aqui primeiro. Porque se eu não vim para cá consertado, o que ia acontecer? Se a gente não tivesse se consertado ontem, na hora que fomos chamados a atenção, será que o Espírito de Deus ia fluir? Será que vocês iam receber essa palavra com tanto amor? Será que essa semente que a gente está plantando ia frutificar o coração de vocês? Provavelmente não. Não querem que suas revelações sejam julgadas. Errado. Isso é orgulho. As revelações e as profecias, elas precisam ser julgadas. Precisam ser julgadas. Em 2021, nós fomos para Palmas, nós fomos no nosso ministério desde lá, né? A sede fica lá. E nós fomos para o monte, o apóstolo da gente tem 3 níveis de escola do sobrenatural. O primeiro nível é 7 dias de jejum no monte, jejum só de água, tá? O segundo é 21 e o terceiro parede. E ele põe a gente para fazer. Jejum só de alimento. Hã? Jejum só de alimento. Só na água. Isso, só na água. A gente só fica na água. Eu só fiz o primeiro, tá? A gente só fez o primeiro nível no monte. Gente, eu sofri demais naquele monte com aquela água gelada. Você fica 7 dias ali naquele monte. E por que ele faz isso? Para levar a gente a um nível que nem a gente sabe que consegue ir. Meu Deus, é forte. Porque ele já experimentou tudo isso. Então, antes de você lançar qualquer coisa para intercessão, você tem de experimentar. Como que eu posso levar a igreja? A gente todo mês, esse mês nós nem fizemos, mas todo mês a gente coloca a igreja para jejuar 3 dias. E quando a gente voltou do monte, aleluiado, né? Vamos fazer um jejum de 7 dias aqui na igreja. A gente devia ter voltado 3, né? Menos, né? Mas voltando. Foi para o Demar. Nunca tinha feito. Gente, a maioria fez os 7 dias de jejum só na água. Só na água, inclusive as adolescentes. Porque a gente precisa o quê? A gente precisa matar a nossa carne. Nós precisamos subir o nível. Andam sempre trazendo mensagens de Deus e profecias para todo mundo, a toda hora. Isso é espírito de engano, fanatismo, e traz problemas terríveis. Eu não sou uma fonte inesgotável, ou seja, não é toda hora que eu vou olhar para alguém que eu vou ter uma palavra para entregar. Isso não existe, gente. Lembra que eu falei para vocês que tem profeta que já está tão sugado, porque as pessoas sugam mesmo, que ele se sente na obrigação de entregar alguma coisa, mesmo sem Deus estar mostrando. Quer dizer, ele atrai maldição para ele, e é aquilo que eu falei de manhã, porque que tem um monte de filho de profeta, dando trabalho, e drogas, a maioria. Eu convivi muitos anos com as irmãzinhas do povo, gente, eu vi isso. A maioria, nenhuma tinha uma família estruturada. Por quê? Uma das causas pode ser essa. A gente não sabe. Então, não se sintam
não obrigados, ainda que vocês tenham esse chamado profético, de estar o tempo todo entregando. Entregue aquilo que Deus quiser que você entregue na hora que Deus quiser. E ponto. Você não é obrigado a nada. Vivam em liberdade. Cristo nos chamou para a liberdade. Amém. Não para a gente viver debaixo de jugo, de prisão de ninguém, de cabresto de ninguém. Você tem que fazer isso. Não tem que fazer não. Deus mandou eu fazer? Então cuidado com isso. Profecia e revelação precisa testificar. E essa testificação ela confirma e traz paz. Se não trouxer paz, coloca no vaso e vai se tornar. Só isso. O básico do profético é isso. A gente tem muitas outras coisas para falar, e coisas que nem eu sei, porque a gente também está estudando, está aprendendo. Antes eu só comprava livro de libertação, né? Era para o interior. Depois a gente passou para intercessão. E agora está no profético. Por quê? Porque a gente tem que ler e estudar junto com a palavra viva, que é o que? A palavra de Deus. Vamos voltar sempre para as nossas raízes, que é a palavra de Deus. Mas a intercessão profética e o profético andando junto, vocês vão muito longe, vão ter muitas coisas. Mas é simples. Deus, ele é simples. A gente é que complica muita coisa. Inventa muita teoria, muita firula. Comecem. Vocês já começaram, já deram o primeiro passo. O que vai acontecer mais para frente, Deus vai direcionar. Deus vai levantar outras pessoas. Deus vai trazer os profetas. Vocês vão ver como a coisa vai começar a fluir, porque vocês abriram a porta. Amém. Glória a Deus. Que a gente possa ter sido um canal de bênção na vida de vocês. A gente vai começar agora como... Nós vamos ensinar vocês a fazer o presbitério profético. Nós fazemos isso muito na nossa igreja. Tem dia que a gente para tudo e faz presbitério profético. Fazemos a nossa intercessão. Porque a gente precisa sim. E algumas das orientações eu vou deixar você falando. Eu vou só dar as orientações, depois a gente monta. E a gente monta esse presbitério profético na igreja assim. Como é que vai funcionar esse presbitério profético? Nós vamos colocar umas cadeiras aqui na frente e as pessoas vão sentar. A gente pode colocar até